Fala Já aí, o Adri, cirurgião que tu fez. geral, se tu demorar Adri. muito... Fala o que tu fez aí. Volta, não dá, não. Entendi. Ah, tá. 2 pra frente. Ah, tá, vou fazer. É verdade, esqueci. É que eu já passei pelas outras coisas, mas já tá automático. Né? Tá. Os seminós, eles têm nome e eles existem uma forma de ser feita. O primeiro seminó é o seminó de aproximação, em que a gente vai fazer 2 pra frente, tá? Aqui. Quando você for fazer, ele tem que estar certo, ó. Não pode estar torto, ó. Vocês estão vendo que tá conseguindo ver os dois nós? Aqui tá torto, aqui tá certo. Tá bom? Tem que dar pra conseguir. Tem que conseguir ver, ó, aqui, ó. Tô conseguindo ver, olha, os nós, aqui não, tá torto, tá? Vocês vão ver que tem essa dança da mão, que vai fazer isso e isso, tá? Aí a gente faz o nó, ancora, isso depende de onde vocês vêm, tá? Alguns cirurgiões gostam de ancorar só no segundo, mas eu prefiro ancorar no primeiro, que ele não fica correndo o fio, tá? Agora é pra trás. Esse segundo nó, aproximação, fixação. E o último é o de segurança, tá? Que é pra frente. Então é frente, trás, frente. São 2 pra frente, são 2. É, o primeiro nó ele é pra frente e ele é duplo. O segundo nó é pra trás e o terceiro é pra frente. Só o primeiro nó é duplo, tá? Fizemos um ponto simples. Primeiro duplo. Adri, Oi. outra dúvida. A agulha, eu tenho sempre que usar a pinça ou posso pegar ela na mão e posicionar no porta-agulha? O correto é usar a pinça, tá? Você vai ver que eu vou usar... Várias vezes eu vou pegar com a mão ali na agulha. Isso é vício, tá? Não é correto você pegar com a mão na agulha. Por exemplo, o teu paciente pode ter um HIV, uma simples hepatite, você pode te contaminar, tá? Então, você sempre tem que evitar colocar a mão na agulha, sempre com o instrumental. É vício mesmo, colocar a mão na agulha porque é mais rápido. E a gente não tem tanta destreza. E a pinça com dente, ela é mais chata de pegar a agulha do que a pinça anatômica, tá? Agora vamos pro próximo. Vamos pro Donati. Longe, longe, perto, perto. Esse é lindão. Só no nome, porque esteticamente ele fica feio. Tá? Longe, longe, longe e profundo, tá? O primeiro. Vai ser longe e profundo. Aí o segundo, você volta pelo lado que você fez. Você vai fazer como se fosse um backhand. Vocês vão ver que a volta é mais difícil do que a ida. Não só nesse ponto, tem alguns outros que a gente tem que voltar. Então, alguns cirurgiões tiram a mão daqui do anel ou seguram assim, tá? Fica com muito mais facilidade de você voltar. E o segundo ponto, ele é mais perto e mais superficial. Na mesma direção do... Na mesma direção. Fica um em cima e um embaixo, né? Isso. Na pele sintética não dá, mas na pele humana a gente consegue pinçar aqui e passar de uma vez. A gente pinça aqui, ergue e passa de uma vez. Com o tempo, a gente passa a ter alguma dessas habilidades, porque no início a gente não consegue fazer com que seja simétrico, tá? Eu não vou apertar tanto, senão rasga a pele, mas vocês sabem que vai ficar bem próximo aqui, tá bom? E fica essa alça aqui no Donati. Vai da mesma forma, 2 pra frente, 1 pra trás, 1 pra frente. Vocês veem que a mão dança também, né? Pá, 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 pá. Isso aqui. Então, faz o movimento. Donati. Bora o outro ponto em U, horizontal, que é o Wolf. Tá bom? Ele também forma uma alcinha, mas a alça é lateral aqui. Os dois são profundos ou são superficiais? O Wolf? É. Não, ele é todo no mesmo nível. Porque a ideia dele é lateralizada, né? Enquanto o Donati, ele faz, como ele é no mesmo sentido, então ele precisa de ter níveis diferentes, né? Pra conseguir, pra o fio não voltar nele mesmo. O Wolf, ele fica mais bonito do que o Donati, a cicatrização dele. Não peguem com a mão na agulha, isso é vício. Isso tá errado. Estão vendo a forma que eu tô segurando? É porque eu tô voltando, tá? E tem um pouquinho...
mais dificuldade na volta do que na ida. Demorou muito pra aprender, Ali? Eu comprei logo um kit e eu ia muito pra prática. Eu tenho a vantagem da minha mãe ser enfermeira, então em Macapá eu ia muito pros hospitais, ela conhece os médicos. Todas as minhas férias eu ia pra um hospital, pra uma UPA. Final de semana, feriado, sempre vai ter pessoas, né, que vão... Um bêbado que caiu de moto, facate, infelizmente tem, né? A gente não tá lá desejando a desgraça dos outros, mas a gente tá lá pra aprender. Então eu ia pra suturar bêbado, eu ia suturar de facada, de tiro, e tu vai aprendendo. Tu não vai aprender só na pele sintética, tu não vai aprender só nessa aula, tu vai aprender fazendo. Porque tu vai ver que a menina de 15 anos com a pele hidratadinha, tu dá, é ótimo, faz assim, a agulha perfura. Tu vai com o senhor de 50 anos que trabalhava na roça, tu vai suturar a costa dele e vai dobrar no meio a tua agulha. Porque são peles diferentes, entendeu? Então a pele sintética ela é uma só, o ser humano não. Então tu só vai pegar a prática fazendo várias vezes. Então é no teu horário livre, tu ir no final de semana pra UPA, pro HGA, pra tua cidade, nas tuas férias. Se tu conhecer alguém no hospital, ir pra algum lugar, porque só assim tu vai aprender sutura. Eu te disser que tu vai aprender sutura aqui nessa pele, eu vou estar mentindo pra ti. Porque cada pele é única. Tá, aí fiz o Donati, fiz o Wolf. Vamos pro ponto em X. O ponto em X tá ficando pequeno, deixa eu ver se tem outro aqui. Eu tenho um cedo aqui, André. Tem? Da nossa última prática. Ah, que legal. Ainda é teu, é? Nossa, tu guardou? Guardei. Ótimo, CD é ótimo, porque ele não rasga a pele sintética, o nylon rasga. Tá. Vamos fazer o ponto em X. O ponto em X é como se ele fosse 2 pontos simples, um paralelo ao outro. Então a gente vai iniciar aqui. Eu vou 1 centímetro, tá? 1 centímetro, que é tá rasgado aqui. Tem que ser bem simétrico dos dois lados. Aqui eu só não fiz porque tá rasgado aqui a pele, senão vai ficar muito em cima. Aí quando eu puxo, ó, na hora de fazer o nó, vai aparecer o X. Vocês estão vendo? Eu já fiz o primeiro aqui, vou fazer o outro, vai aparecer o X. O nó é o mesmo, tá? Pra todo mundo. 2 pra frente, 1 pra trás, 1 pra frente. E Ada, tem problema de eu tirar e pôr a agulha? Não entendi. Tipo assim, eu coloquei, aí eu vi que, por exemplo, Errei espaçamento. errei espaçamento, errei a profundidade. Não tem problema. Posso voltar. Pode voltar. Claro que cada vez que você tá fazendo isso, você tá fazendo mais trauma na pele do paciente, sangue um pouco mais, né? Porque, cadê o fio grande? Tá, muito pequeno. Então, cada vez que tu passa e volta, por exemplo, no intradérmico, a gente erra às vezes, porque é muito difícil você fazer perfeitinho, sabe? Então, você volta algumas vezes para que fique o mais simétrico possível. Tá? Vou só repetir aqui o ponto em X. O fio já estava pequeno. E o nosso... Não peguem com a mão. Só porque eu tô sendo que certo. Então aqui a gente vai paralelo. Qual o mais ideal para o músculo? Geralmente é sutura contínua, ou é a barra grega ou é a contínua, o simples, o chuleio simples. Na região da face também é contínua, mas tem baixa qualidade? Não, geralmente a gente usa ponto simples mesmo. Depende do corte, porque nem todo corte é bonitinho, né? Como um corte de bisturi. Então, alguns cortes que estão com um pouco de deslaceração, tal, você vai ter que observar e ver qual é o melhor que você consegue fazer.
A maioria das vezes a gente faz só o ponto simples mesmo, mas, por exemplo, se o corte estiver bem simétrico, bem certinho, às vezes você pode até fazer um intradérmico pra ver se fica mais bonito, né, no rosto, em questão estética. Você tem que ver como é que foi a lesão também, por exemplo. Se for uma lesão em um local infectado, caiu na terra, no asfalto, num lugar assim, então a chance de infeccionar é maior. Aí tu vai fazer um ponto intradérmico, pode infeccionar. Não, foi com uma faca de cozinha que cortou. Não é tão sujo quanto cair no asfalto, né? Então a gente limpa bem, faz uma boa asepsia e consegue às vezes fazer um intradérmico pra ficar um pouco mais bonito, né? Porque é fácil. Então depende depende do paciente. Por exemplo, um paciente diabético, eles tendem mais a infeccionar a ferida. Aí você evita fazer um ponto contínuo, porque se precisar tirar o ponto para drenar, tudo isso interfere, né? Esse é o ponto em X com alça externa, né? Aí eu mostrei pra vocês o ponto em X com alça interna. Qual é a diferença? É que em vez de vir em paralelo, eu vou vir cruzado por dentro. Por isso que o X vai ficar interno. Então eu vou fazer aqui um ponto em X. Ele faz a fila. Foi mal. Eu sei que minha cabeça é grande. Então você vai vir cruzado, ó. Não vou vir paralelo, vou vir cruzado. Já vem formando um X, né? Isso. Só que a alça vai ficar interna. X com alça interna. Vocês podem largar a agulha, só que lembrem que lá vocês vão ter um local estéreo, tá? Não joguem pra fora, porque às vezes a gente fica dançando com a agulha quando a gente tá aprendendo, então isso contamina, tá? Lembra que tem um espaço. Você chegou a fazer lavagem, tipo, usa luvas? Eu tô com luva aqui, tá? Vocês estão vendo? Eu estou de luva. A luva de procedimento? Não estou com adorno, tá? Não. A luva depende. Se for uma cirurgia, é uma luva estéreo. Se for, eu passei na UPA, a grande maioria das vezes não é estéreo. Depende do que você está fazendo. Estou na unidade de saúde retirando um lipoma, retirando um cisto sebáceo. É algo que não está infeccionado. Eu não vou causar infecção no paciente, vou fazer uma asepsia e vou com luva estéreo. É um paciente que recebeu um ferimento por arma de fogo, uma teçadada, que é ferimento por arma branca. Já está contaminado. É um procedimento, com luva de procedimento mesmo, você faz aquela sutura, porque o teu objetivo lá não é questão de infecção. Claro, tu vai dar antibiótico e tudo. Teu objetivo é salvar o paciente. Ele está sangrando, tu tem que suturar, senão ele vai perder sangue. Né? Então, depende toda uma logística, né? De como é que foi, se foi contaminado, se não foi, se vai precisar ir pra cirurgia ou não. Depende se tem também, porque o SUS às vezes falta, que vai ter que fazer com a luva que tem. O SUS é top, gente. Já assistiram Sob Pressão? Aquela série é perfeita, é verdade. Tudo aquilo é verdade, gente. No SUS a gente tem que ser herói. Vocês viram onde o X fica? Ele fica interno, olha. Fica internamente. Cadê a nossa foto? O X, internamente. Tá? Pode cobrar R$50 pra assistir essa videoaula. Postar no YouTube, né? Sigam o canal, dê like. Ativa o sininho. Deixe seu comentário. Compartilhe com os amigos. X com alça interna. Fica bonitinho. Acho que ele é mais estético do que o X do que o ponto X tradicional. O ponto X tradicional fica. Ele é bem hemostático, mas ele fica feio. A cicatrização dele. Porque como fica mais fio por fora, lembra? Onde tem mais fio tem mais inflamação, né? Então como ele tem mais fio por fora, fibrose e tal. Mas pelo menos não sangra, que é o objetivo do ortopedista. Tá, já fiz o ponto simples, já fiz o donut, já fiz o wolf, o X com alça interna. Vamos fazer o ponto simples invertido, em que o nó fica para baixo. Então, como a gente quer que o nó fique interno, a gente inicia pelo interior da ferida. Lembra? O ponto simples a gente começa por fora. Esse a gente vai iniciar pelo interior. Então, você vê aqui. Iniciar pelo interior da ferida. Tá? Ficou um pouquinho longe, mas... meio a um centímetro, tá? O nó vai ficar interno. É utilizado aonde? Não é utilizado na pele. É utilizado no subcutâneo, tá? É um ponto utilizado no subcutâneo. E é utilizado muito em cirurgias estéticas.
ser difícil, né? Na prática não dá pra virar o paciente, né? Vira mesmo. Quem era que virava o paciente aí? Yasmin, né? Era lá em casa. Tá? Aí, ó, a gente corta bem pequenininho. Aqui. Escondido, né? Você nem viu, não. Ficou bacana. Invertido. Quer que eu passe a outra? Então, ele começa por dentro da ferida. Enquanto o ponto simples a gente faz assim, a gente inicia pelo interior da ferida, de dentro para fora. Aí eu volto de fora para dentro. Pronto, inventamos aí a gente coloca nosso nome aí. Ponto turma 9. Treinando a gente inventa uns também, né? A gente inventa uns bem. Às vezes a gente coloca até na prova depois. A gente esquece. Que era inventado. Aí a alça fica por fora. Tá bom? Vou dar mais pra frente. Pra trás. Tá? Ele não é um ponto que precisa aproximar tanto, porque ele não é o ponto final. Ele é um ponto pro subcutâneo, lembra? O ponto final vai ser o ponto que vai terminar na pele. Ele é só para aproximar o subcutâneo para ter estabilidade para suturar a pele. E os pontos simples foram todos, né? Tá. Vamos para os pontos contínuos. Todos os pontos contínuos começam com um ponto simples, exceto o intradérmico, tá? Então a gente vai iniciar com um ponto simples. No caso do fio de nylon, ele não desliza não quando tu deixa o nó esperando dar o próximo? Desliza, porque o nylon ele é um sintético, ele não tem uma grande tensão, ele desliza com o tempo. Quanto mais espesso o nylon, mais difícil de suturar. Eu odeio o nylon zero. Ixi, eu cortei muito bem. Vou iniciar. Refilma aí. Virou simples, né? Sim, ele é muito difícil. Quanto mais espesso, mais ele folga. O 00 tipo, é horrível de você conseguir fechar. Mas é corda de violão. Por isso que a gente ancora para ver se tenta manter o primeiro nó para depois fazer os outros. Essa dos 3 nós, ela é meio que uma regra, mas ela não precisa ser obedecida a todo momento. Por exemplo, eu já vi o cirurgião falar que não, acho que isso vai soltar, dá 5, 6 nós, entendeu? Porque isso aqui é como se fosse um treino, né, para a maioria dos pontos, mas às vezes vai da tua experiência. Eu olho assim, não, isso aqui parece que a tensão parece estar muito grande, paciente mais obeso, ou tá puxando muito a ferida, eu vou dar mais de um nó, mais de 3 nós, que eu acho que não vai segurar. Então, não é tipo, só porque é 3, eu vou fazer 3%. Não, tem cirurgião que faz mais. Pra tentar segurar. O tipo de fio também interfere, por exemplo, o Prolene, ele é igual o nylon. Ele é liso, solta. Aí tu vai lá, rafiar uma aponeurose, que se abrir, vai fazer hérnia no paciente. Tu vai pensar assim, não, eu vou dar mais de 3 seminós, porque senão eu acho que vai fazer uma hérnia aqui. Então, tudo isso depende. E Adra, eu só tenho uma dúvida em relação aquele lá do subcutâneo, o interno.
Tu cortou bem pequenininho, né? Isso. Ele já tem que ser bem menor em relação aos outros, é o único. Porque senão se ele ficar muito grande, ele sobressai no subcutâneo e a pele fica invertida. Ele não causa, tipo, porque fica bem nas bordas, assim, não tem problema não. Não tem problema. Ele fica bem pequenininho, ele fica bem nas bordas, ele fica na camada inferior à pele, né, que é o subcutâneo. Então, quando fizer a pele, e é um fio absorvível, isso aqui não vai durar 20 dias, já vai ter sumido, porque é feito com catgut. Catgut simples. Então, é só para aproximar. Tem médico que nem rafia o subcutâneo, por exemplo, a cirurgia geral. Porque a cirurgia geral quer salvar o paciente, estética não é tão importante. Tem risco de reação alérgica nessa separação? Com certeza. Com certeza. Eu tive uma paciente que ela passou 2 anos expelindo fio de prolene pela pele. Saía um fiozinho azul. Porque ele não absorveu. O organismo dela não absorveu de jeito nenhum. Entendeu? Então tem fios, principalmente os inabsorvíveis, né? Algumas pessoas causam reação alérgica, causam reação inflamatória. Aí pode até explicar pra pessoa, olha, se tem alguma vez na vida que fizer a cirurgia de novo, diz pra não usarem prolene, porque tu passou 2 anos expelindo prolene, né? Eu acho bom usar outro fio, porque tu não vai. Porque é ruim, é incômodo o paciente ficar expelindo. Por isso que alguns médicos, por exemplo, na cesárea, tem médico que não rafia o peritônio. Ele diz, não, quanto mais fio, é mais corpo estranho, é mais reação inflamatória, é mais chance de dar errado. Já tem médico que, dependendo da escola que fez a residência, ele diz, não, eu gosto de rafiar todas as camadas. Então, tem camadas que são obrigatórias você fazer a sutura. Por exemplo, numa cesárea, tu não vai suturar o útero, vai sangrar, e sangra muito. Então, útero é obrigatório, aí você, músculo, aponeurose, subcutâneo não é obrigatório, depende, né, se o paciente é obeso ou não, depende se o médico acha que precisa ou não, a pele precisa, entendeu? Então, são essas as principais camadas. Aí o útero é cativo cromado, aponeurose é vicril ou prolene, músculo é catigude simples, subcutâneo é catigude simples e pele é nylon. Entendeu? Então essa é a sequência. Vocês vão entrar muito cesárea, vão saber, vão instrumentar muita cesárea. Outras cirurgias tem outros tipos de fios, né? A cirurgia geral usa às vezes mais fios porque vai ter intestino, usa o seda, por exemplo, para intestino. O seda não costuma ter muito no hospital porque ele é um fio um pouco mais caro. Aí SUS SUS sempre tem os fios mais em conta, né? Então é isso, a questão da sutura, você vai precisar suturar todas as camadas, tem reação alérgica sim, reação alérgica até grave, né? Essa da paciente, pelo menos ela expelia, mas não ficava doendo, não ficava, só saía os pontinhos azuis do nada dela, entendeu? Mas tem gente que sai pus. Eu tive um paciente que ele veio 2 anos depois, que ele estava com uma massa endurecida, ele fez um granuloma, ele não absorveu nenhum dos fios inabsorvíveis, né? E aí fez uma reação inflamatória a longo prazo, que é o granuloma. Então não ficou vermelho, não ficou endurecido, fez aquela camada, né? Fez a fibrose, ficou endurecido e lá dentro formou pus. Então a gente precisou drenar esse granuloma e esse pus. Né? Então sim, tem esse risco. Tanto quando o paciente a gente vai fazer sutura, fazer uma cirurgia, ele assina um termo, de que ele sabe todos os riscos em que ele está se submetendo. A não ser cirurgia de emergência, porque não dá tempo do paciente assinar, né? Ele está desacordado e tal. Mas, exceto cirurgia de emergência, todas tem risco de reação, tem risco de tudo. Existem fios muito tecnológicos, por exemplo, a gente quase não vê, por exemplo, monocrio, quase não tem nos hospitais públicos porque ele é mais caro, mas ele é bem mais tecnológico, causa bem menos... A tecnologia tende a melhorar, né? Existem lugares que nem usam mais fio, por exemplo, para suturar, usam grampos. Nos Estados Unidos eles não suturam, eles grampeiam, né? Então são os grampos mais tecnológicos, com... Eu nunca vi, né? Deve ter aqui no Brasil, em Sírio-Libanês, Albert Einstein, esses lugares assim. Tem um lugar em Santarém que é um cirurgião plástico. Ele usa, em vez de ele fazer sutura, ele usa como se fosse um adesivo na pele. Sim, existem colas biológicas, por exemplo, na cirurgia oftalmológica, tem oftalmo que não dá mais ponto, eles usam cola biológica, então são outras. Mas eu acho a sutura mais legal. Mais raiz. Mais raiz. Eu vou fazer o ponto simples contínuo, que eu ia fazer aqui, mas esqueci. No caso do ponto simples invertido, ele não pode ser feito com fio inabsorvível, né? Não, Porque ele é o nó feito fica com pra dentro. ele é feito com fio absorvível e ele é feito no subcutâneo, é sempre com catgut. Que é esse amarelinho aí. Catgut simples.
nós vamos continuar o fio. Aqui. Se a cintura contínua. Um braço só. É só vai passando de um lado pro outro. Né? Isso. Sempre voltando da direita. Fazer esse movimento. É. Vou ficar do teu lado, vou te ajudar. Aí que entra a dúvida do Lucas, Adri, se vai sempre tensionando. Não, era no... É no festonado, é no ancorado. Tá. Aí como é que você finaliza um fio, uma sutura contínua? Antes do final, não necessariamente com a roseta, porque a roseta você deixa as alças, aqui a gente não deixa. E a roseta ela é feita num fio só, nele mesmo. Esse aqui não, são 2 fios. Eu uso esse fio e uso essa alça. Tá? Eu vou usar aqui essa última alça antes e vou dar um nó nela. Como o fio tá pequeno, você vai Faz o procedimento. Cuidado quando vocês estiverem no final do fio, tá? Que vocês ficam com a agulha na mão pra vocês não se machucarem, por favor. Tá? Dúvidas? Já cai. Quero operar, né? Já posso até operar. Confio em vocês. Olha, saíram aqui verdadeiros artistas, viu? Tem outro Teve aqui. um que conseguiu fazer naquela perna dura, que só um intradérmico. Olha, eu fiquei assim, só voltei a chorar. Tá. Vamos agora para o chuleio. Esse aqui é o chuleio simples. Vamos fazer o chuleio ancorado. A sacada do chuleio ancorado é que quando você vai sair com a agulha, você passa a alça nele. Vou mostrar como é que é. Começa como todos os outros, com ponto simples. Ponto simples é a base de tudo. Sabe o ponto simples, já sabe muita coisa. Já salva alguém, né? Já salva alguém. Vamos fazer a ancoragem. Como é que é? Quando você passar com a agulha, passei com a agulha, eu vou jogar essa alça pra lá. Pá. Joguei a alça. Quando eu puxar, ancorei. Vocês vão ver que toda vez que eu solto, ó, ele perde, ele afrouxa. Por isso que alguém tem que ficar segurando, tá? Na cirurgia vai ser vocês. E segurem bem, senão o obstetra, ó, vai falar assim, Segura essa interna. Tem que segurar aqui, ó. Tu vai ficar, porque tem pouco fio aqui, tu vai ter que ficar, não, aqui, ó. Fica segurando aqui, enquanto o obstetra tá usando o resto da agulha pra cá, tá? Você vai ter que ficar segurando pra manter a tensão. Ele é um fio hemostático, ele é uma sutura hemostática, tá bom? Então você precisa ficar mantendo a tensão ao longo dela toda, porque senão o útero vai sangrar. Ah, e se continuar sangrando, depois que você terminar toda a cirurgia, você pode dar um ponto em cima de um ponto. Eu vejo, por exemplo, terminou todas a ancorada e o útero ainda está sangrando muito. O paciente está com a pressão alta, às vezes sangra muito. Aí faz um ponto em X naquele lugar que está sangrando, entendeu? Para fazer um ponto mais hemostático, você vai da criatividade do cirurgião. Quem quer ser obstetra aqui? Já? Obstetra é. GO é legal, ó. GO também parece ser só fofinho, mas rapaz, tem que ser faca na caveira. Cada sangramento. Se ele vai costurar isso, O Vinícius, ele vai soltar igual o cara de geral tu aí. Como o fio tá pequeno, eu já vou terminar. Mas vocês sabem que fica assim, ó, quadradinho, tá? Isso aqui foi uma colega de vocês, ficou muito bom. Por enquanto, não sei o nome de todo mundo, é muita gente. Mas ela fez muito bem. O teu eu sei, Felipe. Poxa. Blogueirinho. Ai, ai. Ai,
Já sabe o suficiente. Então, ó, o último eu fiz aqui. Eu ancorei, aí nessa alça eu vou dar um nó. Vocês vão ver aqui, vai puxar. Aqui, ó. É uma roseta isso aí? Ó, aqui, ó. Forma como se fosse uma roseta. Essa parada tu é doido, né? A mão chega a estar suada. Tá, fizemos o chuleio simples, o ancorado, faltou a barra grega e o... Não pode tirar o jaleco não, tá quente. Pode, até tirei. Tá quente. Tá muito quente. Ah, eu quero. Tá muito quente. Quase morri. Oi, meu nome é Lucas. Soltamos aqui. Ponto da barra grega, ela começa como todos os outros pontos, né? Com ponto simples. Vou botar uma cheia aqui, não, isso aqui é até condicionado. Não. Boa. Essa foi onde você estava atento. Gostei. Automático, né? É que vai ficando mais tarde, aí o cérebro vai muito bem. Tá rasgado aqui, vou pegar mais pra frente. Alguém quer doar uma pele pra gente estar indo? Consegue costurar aqui? Eu não falo costurar. Extremar. Bora costurar os... Esse é o jaquetão. Costura a boca Circular, dele pra ele não jaquetão, falar né? costurar. Vamos tirar os brincos. Quando a incisão circular é jaquetão que chama? Sim, pode ser jaquetão, pode ser... A gente pode fazer a bolsa de tabaco. Também existem outros pontos também. Fazer a bolsa de tabaco. Nem dúvida tem que prontificar deu. Cada um Tá, só que eu não vou pelo outro lado, eu vou pelo mesmo lado que eu saí, pra fazer a alça da barra grega. Fica tipo U, né? Isso. É um ponto em U contínuo, é como se fosse um ponto em U contínuo. E haja memória, hein? Eu esqueci o primeiro. Vocês podem soltar a agulha, tá? E puxar pelo fio, porque eu já vi gente aqui